chegamos àquele momento de nós fazermos a revisão, porque nós estamos estudando sobre, sabe o quê? Adivinha qual é o nosso assunto? O Real Forte Príncipe da Beira. Então, se liga aí na revisão, porque nós vamos fazer a revisão rapidinho e vamos partir já para aquela atividade. É com vocês na tela aí, porque nós estamos na aula de 4.2, eu sou o professor Beto Reis, irei fazer essa revisão com vocês. Então, o Real Forte Príncipe da Beira, o projeto de proteção das fronteiras. Nós sabemos que Portugal necessitava de aumento sensível na capacidade defensiva do seu domínio na América. E o Brasil era América Portuguesa, não esquecemos disso. O Brasil era colônia de Portugal, certo? E a fim de defender o imenso continente, lhes legara a bula papal de 1492 e o Tratado de Tordesilhas de 1494. O Tratado de Tordesilhas, ele dizia, olha, essa faixa de terra que tem para o Oriente pertence a Portugal. E essa faixa de terra para o Ocidente pertence à Espanha. Então ele precisava definir e guardar fronteiras, só que Portugal começou a adentrar em fronteiras até então espanholas. Ele começa a fazer fortificações. Tanto é que eles vão ter um tratado assinado, o Tratado de Madrid, que define essa outra parte de terra deste lado, passa a pertencer a Portugal. Aí ele constrói, então, o Real Forte Príncipe da Beira no século XVIII para fazer essa proteção. A base de construção do Real são as mesmas aplicadas ao seu irmão, primo irmão, o Forte de Macapá. É a mesma planta, só que o Forte de Macapá é menor do que o Forte Príncipe da Beira. Os preparativos, os inícios dos preparativos, pela pesquisa do professor Lorismar, foi de 1775, mas a pedra fundamental é de 1776. Lança-se a pedra fundamental por Dom Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Tá? O Forte Príncipe da Beira, então, ele vai de 1876 até 1783. 1776 até 1783. Mesmo período da independência dos Estados Unidos da América. Nunca esqueçam disso. E é o primeiro comandante do forte, vai ser o José de Melo da Silva e Vilhena, o seu primeiro comandante. A mão de obra utilizada no forte, mão de obra escravizada. Indígenas e negros escravizados são a mão de obra do forte. Mais de 1000 escravos vão ser utilizados na construção de forte. Mas nós tínhamos a mão de obra especializada. Mais de 200 pessoas vieram como pedreiros, carpinteiros, artífices, vieram do Rio de Janeiro e vieram de Belém para trabalhar na construção do forte. E aí eu separo para vocês algumas curiosidades do forte. Uma, essa região aqui onde eu estou com os alunos, que era o fosso, que permitia somente ingresso através de ponte elevadiça. Mas era para ter uma ponte elevadiça que esse portal nunca foi aberto, ficou só essa portinha pequena aqui. A pedra necessária da obra foram tiradas do próprio local e, posteriormente, nós vimos pedra vindo de Belém e de Albuquerque, também vindo para o forte. Longe, mais de 1.500 quilômetros de distância. O seu interior nós temos 14 residências destinadas a capela, armazém e depósito. Isso são curiosidades do Forte Príncipe da Beira. Olha que a torre principal tem 10 metros e essa daqui, a muralha, tem 7,20 metros do forte. Mas, agora, vocês irão fazer a atividade de vocês, que o professor Beto já volta para corrigir. É com vocês agora. Vocês leram a poesia que eu passei como material complementar? Ser forte é fortaleza. Que fala sobre essa saga que foi
a construção do Forte Príncipe da Beira, as dificuldades que foram, os espanhóis e portugueses disputando fronteira. Hoje nós temos ao outro lado os hermanos bolivianos. Hoje, a sentinela, que é o guarda do forte, ele já não vai mais disparar o seu canhão. Hoje ele guarda uma fronteira que está ameaçada por outros problemas sociais, como o tráfico de droga ali na fronteira. Então, na tela de vocês, que hoje é a atividade. Olha a questão número 1. A questão número 1. Nós temos aqui, ó. Para o processo de construção do forte, a coroa portuguesa contou com a mão de obra especializada de brancos e escravos, que foram trazidos de várias capitanias da colônia, como Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Esses escravizados são trazidos de todas essas partes. A mão de obra indígena era uma preocupação da coroa que, segundo Sérgio Buarque de Holanda, grande historiador Sérgio Buarque de Holanda, procurou qualificar e instruir a mão de obra nativa para diferentes tarefas e ofícios. Alguns indígenas, coloco o índio aí porque é o texto de Holanda, naquele momento chamava-se ainda de índios, aprendiam o ofício das tarefas empregadas na construção da fortaleza como serviço de carpinteiros e ferreiros, de serralheiros, dentre outros. Conforme o texto complementar sobre a mão de obra usada para a construção do forte, é correto afirmar: foi proibida a utilização de mão de obra indígena na construção do forte? O que vocês acham? Foi proibida? Não podia ter mão de obra indígena? Todos os escravos africanos que ajudaram a construir o Forte Príncipe da Beira foram alforriados? Será que esses escravizados foram alforriados? O trabalho executado por negros, por indígenas, por brancos, militares na construção do Real Forte Príncipe da Beira teve papel relevante quanto à participação desses grupos na construção, na defesa da fronteira? Dom Antônio Rolim de Moura mandou executar todos os trabalhadores para não entregarem a localização para os espanhóis? Será que houve essa crueldade? Para a extração e o transporte da matéria-prima, foram recrutados um bom número de escravizados que naquele momento chegaram direto da África. O que vocês acham aqui? Hã? Pessoal, negros, indígenas vão ser escravizados. Esses escravizados, os descendentes africanos, eles são trazidos de outras capitanias para a capitania do Mato Grosso, para essa região. E fora da capitania de Belém, da capitania do Rio de Janeiro, são trazidos de várias partes do Brasil. Eles vão trabalhar na construção de Vila Bela da Santíssima Trindade, vão trabalhar na extração do ouro do Vale do Guaporé, vão trabalhar também na construção do Forte Príncipe da Beira. Os indígenas que ali foram utilizados, é por isso que nós batemos a tecla. Nós não podemos olhar o forte e a história do forte só aquelas muralhas. Existe muito mais história ali a ser contada, como a história dos povos escravizados, tanto os negros africanos quanto os indígenas que foram escravizados. Brancos pobres também foram trazidos como mão de obra especializadas. O texto nos fala mais ou menos 200 trabalhadores brancos como mão de obra especializada. Por isso que a questão correta daí é a letra C, o trabalho executado por negros, indígenas, brancos, militares na construção do Real Forte Príncipe da Beira teve papel relevante quanto à participação desse grupo na construção e defesa dessa fronteira. Questão 2. O Real Forte Príncipe da Beira foi inaugurado em 20 de agosto de 1783. Constituiu hoje o mais antigo monumento histórico de Rondônia.
É um patrimônio material. Mas só que a sua história nos traz muito patrimônio imaterial. Porque tem a história dos africanos, tem a história dos indígenas. A construção no forte obedeceu os seguintes objetivos da coroa portuguesa. Vamos ver qual desses daqui está correto. Defender a fronteira portuguesa dos confrontos contra os espanhóis era um objetivo do forte. Pacificar os movimentos nativistas e emancipacionistas que ocorriam na Amazônia. O grande movimento nativista que ocorreu na Amazônia foi a cabanagem. Será que o forte foi construído para pacificar esses movimentos? Intensificar a atividade comercial ao longo dos rios Guaporé, Mamoré e Madeira. Fixar como território português as terras ao longo do rio Amazonas. E aí? Qual está correto? A 1 e a 2 apenas? A 1 e a 3 apenas? A 2 e a 3 apenas? Ou a 2 e a 4 apenas? Ou a 1, a 2, a 3 e a 4 estão corretas? Qual dessas daqui estão corretas? Primeiro, qual dessas daqui vai estar correta? O que vocês acham aí? Hein? Qual vocês acham aí que essa aí está correta? A 1, a 2, a 3 e a 4 estão corretas? Todas estão corretas? Ou qual estará correta? Será que o forte queria defender a fronteira portuguesa dos confrontos com os espanhóis? Era um dos objetivos, defender essa fronteira portuguesa do confronto com os espanhóis? Ou que ele queria essa 2 aí, pacificar os movimentos nativistas, como a cabanagem? Eu acho que não tinha o objetivo do forte. Então vamos descartar essa 2. Se eu descarto a 2, eu já tiro a letra A e a letra... Ixi, só sobrou uma. Se eu descartar 2. Então, a questão correta é justamente a letra B. A 1 e a 3 apenas estão corretas. Tá certo? Olha lá. Vamos lá para a terceira questão. Olha, a terceira questão é um texto aí. Vamos ficar aí. Eu quero que vocês se concentrem aí nessa questão, tá? Se concentrem nessas questões. Eu vou deixar as questões aí para vocês se concentrarem, porque é texto grande dessa questão. O Enem, ele vem assim, tá, aluno? Ele traz um texto, ele traz todo um contexto. Olha aí o que fala o texto. O espanhol Núfilo de Chaves foi o primeiro explorador europeu a chegar ao Vale do Rio Guaporé em 1541 e 1542. Quem primeiro chegou ao Vale do Guaporé foram os espanhóis e não os portugueses, tá? Embora tivesse apenas de passagem, bandeirantes, tá? O que eu quero com você? Por que eu estou com essas questões grandiosas? Uma pausa aqui para a gente discutir sobre essas questões. É porque essas questões, elas fazem vocês pensarem no texto. É o Enem cobra isso. Volta aí na tela para mim, por favor. Olha aí, ó. Bandeirantes chegaram à região por volta de 1650 com o objetivo de explorar os minerais do território, sobretudo do ouro. No mesmo período, padres jesuítas chegaram à região e fundaram a primeira aldeia. Como consequência da descoberta do ouro na margem direita do rio Guaporé, a coroa portuguesa fundou a capitania do Mato Grosso em 1748, que abrangia as terras que atualmente fazem parte do estado de Rondônia. O objetivo era a ocupação da região, sobretudo da margem direita do rio Guaporé, para garantir sua posse ameaçada por espanhóis e pelos indígenas. Lembrando que na margem esquerda do rio Guaporé, quem ocupava eram os espanhóis. A fim de defender o imenso continente que lhes legara a bula papal de 1492 e lhe confiara o Tratado de Tordesilhas de 1494, os portugueses sentiram a necessidade de
levantar fortificações na margem esquerda, não, daqui é espanhola, do rio Guaporé para expulsar os espanhóis? Transferir a capital brasileira do Rio de Janeiro para o Mato Grosso? Não, não foi. O Mato Grosso nunca foi capital brasileira. Tomar Vila Bela da Santíssima Trindade, ao qual pertencia aos espanhóis? Vila Bela da Santíssima Trindade nunca pertenceu aos espanhóis. Na realidade, ela foi capital do Mato Grosso. Construiu o Real Forte Príncipe da Beira, que ficava hoje no município de Pimenteiras. Nananana. Levantar fortificações em pontos estratégicos da intensa terras brasílicas? Será que era um ponto estratégico lá onde o forte estava? Justamente como a gente já eliminou a A, B, C e a D, o que nos resta é a letra E. Agora vamos para a última questão? Olha, a última questão também contexto grandioso. O processo de construção das fortalezas iniciada no século XVI teria sua consolidação no oeste da capitania do Mato Grosso no século XVIII, restando ao Real Forte Príncipe da Beira a função de proteger, guardar e manter a segurança dos territórios conquistados pela coroa portuguesa. Marque a alternativa que se refere corretamente ao Real Forte Príncipe da Beira. Qual alternativa está relacionada ao Real Forte Príncipe da Beira? O forte tem 1.970 metros de perímetro, com 8,20 metros de altura? Seu portal mede 10 metros de altura, 4 baluartes armados, cada um deles com 14 canhoneiras? Será que tem 4 baluartes com 14 canhoneiras? Será que no portal, não na muralha, tá? No portal é 10 metros de altura? Agora eu falei sobre isso para vocês. Foi construído à margem direita do rio Madeira? Pelo amor de Deus, o forte nem passou pelo rio Madeira, o forte é lá no rio Guaporé, gente, onde Portugal fazia fronteira com a Espanha. Dentro do forte existia um longo e profundo fosso. O fosso ficava dentro do forte, que permitia somente o ingresso através da ponte levadiça. As pedras necessárias à obra foram todas trazidas de Belém, por via terrestre, através do rio Amazonas e Madeira. Pessoal, as pedras, todas, não. Teve pedra que foi tirada do local. Então, o que nos resta? Nos resta a letra, na tela para vocês, nos resta a letra B, como correta. É 10 metros de altura o portal. 14 baluartes, armado com cada um com 14 canhoneiras. E aqui? Aqui nós encerramos a nossa aula falando sobre ele, o Forte Príncipe da Beira. E o Forte Príncipe da Beira, ele está presente na nossa história, está presente na nossa memória, está presente no nosso cotidiano. Real Forte Príncipe da Beira, ele é o nosso patrimônio material palpável, mais antigo. Mas o nosso patrimônio imaterial mais antigo, qual seria? Seria a cultura dos povos originários, dos povos indígenas. É muito mais antigo do que o Forte Príncipe da Beira. E a nossa aula termina por aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!